Hoje você vai aprender sobre relacionamento consciente. Quer ter um relacionamento consciente? Você vai aprender as bases de um relacionamento consciente, de um relacionamento meditativo. Isso que eu estou me propondo a falar aqui hoje, aqui no canal da Escola Brasileira de Tantra. Quer saber sobre como ter um relacionamento mais amoroso, mais consciente, mais maduro? Fica aqui, assiste essa aula até o final. A gente vai desenvolver todos esses aspectos, tá? E se você quer ter mais conteúdo como esse, segue a gente aqui no YouTube, na Escola Brasileira de Tantra. Se quiser, tem o curso Sagrado Êxtase lá para você saber mais sobre isso. A primeira coisa que eu quero falar sobre relacionamento consciente é o estado maduro. Você ser uma pessoa madura dentro de um relacionamento. E você provavelmente vai querer ter também um relacionamento maduro com uma pessoa madura na tua frente. Então, o primeiro quesito para isso é autorresponsabilidade. O que quer dizer autorresponsabilidade? Se refere a você saber que tudo o que acontece na tua vida depende de você. Você é um campo fértil. Você pode ter coisas boas acontecendo, coisas ruins, mas você assumir a responsabilidade da tua vida, das tuas escolhas. Então, a primeira coisa que tu vai ter que fazer é muito autoconhecimento. Então, o teu relacionamento tá assim porque eu tô provocando isso. Você não culpabiliza mais o outro. Você se autorresponsabiliza. Então, o primeiro passo é desenvolver e avaliar quais são os teus comportamentos. Quais são os teus pontos fortes? Quais são os teus pontos fracos? Como que você se comporta em uma situação difícil? Como que você se comporta na felicidade? Você promove coisas para estar melhor? Como quando você está triste, como que você lida com isso? Como você está com raiva? Como que você lida com isso? Porque dependendo de quem você é, a tua vida vai agir, vai ser de tal forma. Então a primeira coisa, você vai analisar o teu comportamento, você vai entender. Então depende muito da tua capacidade de refletir sobre si mesmo. O estado maduro, uma pessoa madura, ela consegue refletir sobre si mesma, ela não culpabiliza o outro e começa a entender e olhar a vida do aspecto do que ela sente, do que ela vivencia, do autoconhecimento. Isso é muito bonito. E você vai aos poucos desenvolver quais são os teus limites, aonde você consegue ir, o que você não quer mais, o que você gosta. Você começa a entender melhor a vida e as tuas ações antes de agir. No estado maduro, por exemplo, se eu tenho alguma coisa que me deixou bravo ou irritado, eu posso simplesmente reagir e criar uma briga na minha vida, ou eu posso ter a capacidade de descansar em mim mesmo e saber que aquilo é mais uma onda do oceano da vida e das emoções e dos impulsos que está passando dentro de mim. E aí eu tenho a capacidade de descansar em mim, de refletir. Eu sou mais meditativo, eu consigo estar mais comigo mesmo em momentos difíceis. Não é sobre conter as emoções, mas sim a capacidade de olhar o que está embaixo que me fez a fazer tal coisa. Por exemplo, eu tenho uma situação difícil na minha vida. E aí, quando eu era criança, eu era moleque, eu era briguento na escola. E nesse estado infantil, para me defender, eu brigava. E o que estava embaixo disso era uma frustração, às vezes, que eu tinha, porque eu tinha que ser o melhor aluno, porque eu era muito exigido. Aí eu tinha essa frustração, eu ia lá, não continha na escola, e aí, batia, porque eu tinha essa tensão dentro, porque eu era exigido pelos meus pais para ter aquilo. Mas eu poderia olhar, não, essa tensão minha veio disso e eu consegui relaxar e entender isso, que isso não tinha nada a ver com aquela outra criança que estava me provocando lá na minha infância. Mas isso dependia de um movimento de autoconsciência. E eu posso reproduzir isso na vida adulta ou posso, naquele momento de raiva, entender: ah, não, isso vem de uma exigência que eu sou japonês, que eu tinha que estudar, que eu tinha que ser melhor, tinha que ser não sei o quê. Relaxar e falar assim: não, tá, então a melhor solução aqui
é a gente fazer assim, fazer assado, dar um tempo, eu me autorregular. Então, essa capacidade de você ter esse controle e uma expansão na tua vida. E você permitir que esses sentimentos que estão lá embaixo de você venham e você toma consciência e sabedoria sobre o que vem. E aí você vai buscando essa sabedoria interior da tua capacidade de meditar, de ponderar em situações. Então depende muito do autoconhecimento. Que na verdade a gente é parte de um oceano de emoções, de um oceano de vivências. E essas emoções, esses conflitos que vêm várias vezes, é só mais uma onda desse oceano e a gente faz parte desse todo. Só que quando você consegue se enxergar aquele movimento de emoção que vem como uma onda e você observar aquilo, isso vai trazer uma capacidade de reflexão. Você vai ter espaço para ser você mesmo, para se sentir, para estar consigo. E quando a gente cria esse espaço meditativo, e o Tantra fala muito sobre isso, da gente aceitar quem a gente é, da gente aceitar estar nesse espaço, a gente começa a desenvolver um estado mais maduro. E a gente desenvolve a capacidade de autorreflexão. Essa capacidade de estar consigo mesmo, de pensar antes de agir ou de falar. Não só de pensar, mas eu falo assim de a capacidade de estar consigo, a capacidade de se amar nos momentos difíceis. A meditação, ela traz isso, ela simplesmente você simplesmente observa o que acontece em você e tá tudo bem, e você sabe que é mais uma onda que vai passar, você não se apega, você não rechaça também. E aí depois disso, depois que tu teve essa reflexão, talvez você vai lá comunicar o que você precisa. Mas, por exemplo, vai ser diferente. Por exemplo, uma pessoa deixou a casa bagunçada. Se você tiver no impulso da raiva, você vai falar para essa pessoa provavelmente assim: olha, você é um bagunceiro, isso e aquilo, você vai xingar essa pessoa. Agora, se você, por exemplo, depois de uma reflexão, talvez você comece a se comunicar de outra forma. Você vai falar: puxa vida, pô, eu tenho necessidade de ter a casa mais organizada. E eu queria que essa pessoa organizasse a casa. Tá, se eu xingar ela, talvez ela só vai ficar com raiva de mim e não vai adiantar. Então talvez eu vou lá e vou falar assim, olha, eu tenho necessidade de ter a casa mais organizada, como a gente pode resolver isso, como que a gente pode dividir o nosso trabalho de organização, a gente pode contratar uma pessoa para ajudar a organizar a casa, ou simplesmente aquele dia tu não estava bem, você esqueceu, e aí a pessoa fala assim, não estava bem aquele dia, eu me esqueci, e você perdoa a pessoa, mas é totalmente de simplesmente ter um impulso que vai te levar para um lugar. Você começa a ser dono da tua vida. A autorresponsabilidade traz essa capacidade. Aquela emoção primária e antiga não é mais dona da tua vida. Você começa a ser dono da tua vida. Porque tu sente aquilo e você fala assim, tá, uau, você dá um tempo, você ama aquilo para aquilo transformar em vez de botar para fora. Isso não tem nada a ver com repressão, e sim com capacidade de estar com o que se sente e refletir sobre o que se sente. E assim você vai estar mais alinhado na tua forma de falar, na tua forma de se comunicar, você vai ser mais coerente. E talvez você evite até conflitos. Isso não quer dizer que você não vai cometer erros. Você vai errar, vai dar errado. Às vezes você vai se estressar. Mas você vai ter a humildade, talvez, de falar assim: uau, eu fui descuidadoso aqui. Podia ter tido mais atenção com essa pessoa. E aí você fala assim, puta vida, eu podia ter isso. Você vai errar, mas você vai ter também a capacidade de reflexão e você vai ter a humildade de, uau, tá, pisei na bola, desculpa, assim, assado.
A pessoa madura, como ele tem essa capacidade reflexiva, ela tem essa humildade, né? E tem uma grande inteligência emocional, tá? E também nessa parte assim do reconhecimento, ele também não vai ficar se culpabilizando, porque ele já reconhece aqui, não, isso aqui é culpa, pera, não, isso aqui não adianta nada. Eu ficar me martirizando, e aí você vai falar assim, pô, isso aqui é um sentimento de culpa, então tá, então eu vou seguir nessa direção. Não, isso aqui não adianta, eu errei, agora eu vou fazer diferente, porque tu tem responsabilidade sobre o que você sente e você toma uma nova ação sobre a tua vida. Você não age mais igual uma criança que só se sente várias vezes culpada e continua fazendo a mesma coisa. Porque você aprende a amar essa área difícil. Então, isso é ser maduro numa relação. E aí você vai querer se relacionar com uma pessoa madura. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é o estado maduro dentro de um relacionamento. Imagine você se relacionando com uma pessoa assim, e imagine você sendo assim e conversando desse lugar com o teu parceiro, com a tua parceira. Mas agora, que eu falei do estado maduro, eu vou falar do estado imaturo também para você. Mas isso vai estar numa próxima aula. Só continua seguindo aqui que vai estar aqui no canal para você. Um grande abraço da Escola Brasileira de Tantra. E você quer saber mais sobre Tantra, como ter prazer e isso tudo, você pode adquirir o curso do Sagrado Êxtase lá da Escola Brasileira de Tantra. Muito obrigado, um grande abraço para você e por relações mais saudáveis.